Você abraçaria uma ideia que fosse, em primeiro lugar, encabeçada por um homem muito inteligente e sábio, por uma princesa deprimida e muito triste, por um escocês picareta e doido por dinheiro, e por um português cabeça dura com fama de beberrão e mulherengo? Você talvez dissesse não para essa ideia, sobretudo se você soubesse que a ideia em questão era fundar um novo país. No caso, o seu país, o Brasil, pois esses quatro são os personagens fundamentais num dos momentos mais importantes da história do Brasil, que é a nossa independência. Aquela que foi lá proclamada pelo Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, e da qual você só se lembra quando chega o feriadão de 7 de setembro. Não é verdade? Pois é para te contar então 4 coisas que eu tenho certeza que você não sabe sobre a história da nossa independência que eu apareço aqui hoje. E eu vou fazer isso, claro, depois que eu me apresentar. Em primeiro lugar, eu sou Túlio Augustus, professor de Sociologia. Eu já te convido, a você, minha caríssima, a você, meu caríssimo, a se inscrever nesse canal. Eu te dou boas-vindas por estar aqui e te convido, claro, a deixar o seu like aqui no vídeo se você gostar, para que você apareça mais vezes. Pois bem, se você sabe um pouquinho de história, você já viu que eu tô pegando carona num livro já muito conhecido do Laurentino Gomes, que é esse livro aqui, 1822. Que conta a história da nossa independência de uma maneira muito fácil, muito leve de ser lida. É um best-seller, eu recomendo vivamente a leitura desse livro. E eu fiz essa leitura recentemente e foi daqui que eu extraí essas quatro coisas, esses 4 fatos curiosos sobre a independência do Brasil. Eu te convido a ler, quem sabe você extraia outros tantos aqui. Essa é uma escolha evidentemente arbitrária. E o primeiro desses fatos, que eu já te conto de cara, é que o Brasil tinha tudo certo para dar errado. E num certo sentido deu, você pode dizer, né? Mas se a gente olhar por uma perspectiva diferente, até que não deu tão errado assim. Em 1822, de cada 3 brasileiros, um era escravo. E para os outros não escravos, a ausência de oportunidades era absolutamente completa. Os únicos negócios, as únicas oportunidades econômicas que, de alguma maneira, se davam bem no Brasil, ou que existiam no Brasil, eram o tráfico de escravos e o latifúndio. Para piorar, 90%, isso mesmo, 90% dos brasileiros em 1822 eram completamente analfabetos, não sabiam nem ler nem escrever. Havia ainda muitas disputas entre as províncias, então a chance disso degringolar para uma guerra civil, dividindo o país entre vários países, era muito grande. Não havia exército, não havia estrutura de Estado, não havia dinheiro, não havia soldado, não havia condições, portanto, de realizar a independência. Como desgraça pouca nunca foi bobagem na história do Brasil, ainda tinha uma ausência completa de livros, de escolas e de jornal circulando pelo Brasil, levando informação e conhecimento. Então as condições eram muitíssimo adversas, mas num certo sentido até que a gente deu meio certo. Prosperou a tese do nosso patriarca da independência, o Zé Bonifácio de Andrada e Silva, ele que advogava para o Brasil uma monarquia constitucional. Em certo sentido, é possível dizer que deu certo porque a gente manteve a nossa unidade territorial, a gente continua falando a mesma língua, um país desse tamanho, falando a mesma língua. Não ter se partido em diversos países, como aconteceu em muitos outros locais, é, em certa medida, um grande feito. E prosperou a tese do Zé Bonifácio, que pretendia ter um Brasil constitucional, uma monarquia constitucional. E ele que advogava essa ideia que era um pouco diferente do próprio Dom Pedro, que estava mais propenso para uma monarquia absolutista, ou seja, uma monarquia sem constituição, onde todas as ideias, as regras emanassem exclusivamente da vontade do rei. Aliás, se isso não surgiu com Dom Pedro I, efetivamente não morreu com ele. Essa história de quem se diz muito liberal, mas na verdade não passa de um déspota e de alguém que tem uma vocação meio ditatorial, isso não é novidade. A nossa história política está repleta de figuras assim, tá ok? Isso nos remete para um segundo fator que você não sabia. São personagens decisivos
para essa nossa independência, que são a tal da Princesa Triste e o nosso escocês ávido por dinheiro. Eles são, você provavelmente sabe, a Princesa Leopoldina, que veio da corte austríaca para se casar com Dom Pedro I, que era uma jovem muito refinada, muito inteligente para sua época, com uma formação belíssima, e que veio para cá esperando um Brasil idílico, com aquela ideia de país tropical, com natureza exuberante. Chegou para cá, chegou aqui, ela viu que a coisa não era bem assim, né? Tinha mosquito demais, o calor era infernal demais para ela, e o príncipe encantado com quem ela veio se casar, na verdade se revelou meio sapo, né? Ele a tratava muito mal, ele era muito rude, em diversas ocasiões ele a tratou mal publicamente, ele sofria de epilepsia, ele era bastante infiel, né? Para os padrões de hoje, o Dom Pedro I seria um marido muito tóxico. Ela, inclusive, acabou morrendo bastante deprimida e abandonada, muito jovem. O segundo personagem aí, esse escocês picareta, é o Lord Cochrane, um cara muito figura, que havia sido um herói na Inglaterra, lutando contra o Napoleão Bonaparte, e que veio para cá meio como mercenário, sendo contratado pela coroa brasileira para conduzir as guerras contra os portugueses. E afinal de contas, a nossa independência não foi assim tão de graça, né? Os portugueses guerrearam com os brasileiros e a gente não tinha marinha, a gente não tinha navios de guerra para combater os portugueses. Esse cara, que foi o nosso primeiro almirante da marinha, ele acaba fazendo o trabalho de uma maneira até relativamente bem feita, porque em 8 meses ele dá conta de afastar os portugueses, mas no meio do caminho ele comete um monte de coisa errada. Inclusive, depois, por não ter recebido o dinheiro prometido pelo Dom Pedro I, ele foge, roubando um dos navios da nossa marinha. E ele era tão profissional nessa arte de ser mercenário que ele conduz a independência não apenas do Brasil, mas também do Peru, do Chile e da Grécia. Tudo contratado com um salário em condições específicas. Mas ele havia se tornado um herói na Inglaterra, mas ele depois acabou sendo envolvido num escândalo de corrupção, foi preso, foi expulso da Inglaterra, veio parar aqui e acabou saqueando cidades que ele devia proteger. Um caso clássico foi a cidade de São Luís, no Maranhão, que era dominado por portugueses. Ao invés de chegar lá e simplesmente expulsar os portugueses, não, ele saqueou a cidade, que foi mais maltratada do que já era pelos portugueses. Tem uma história que quando o Sarney, que era o nosso eterno rei do Maranhão, né, que foi presidente da República, ele pisou no túmulo lá do Lord Cochrane e xingou muito isso numa visita oficial na abadia de Westminster, em Londres, onde está enterrado o Lorde, né? O Sarney, como presidente do Brasil, fez isso no seu lado aí maranhense, de quem tem muito ódio dessa figura muito mala. Um outro terceiro fator que você não sabia sobre a nossa história é que o brado tradicional Independência ou Morte, dito por Dom Pedro I, ali às margens do Rio Ipiranga, ele foi, na verdade, um brado maçônico. Ele não é exclusividade dos brasileiros, era uma espécie de emblema que já estava presente nas lojas maçônicas desde o século XVIII e que foi aí uma espécie de mote de muitas lutas revolucionárias ao longo do século XVIII e XIX. Inclusive, esse ideal de independência ou morte está estampado, inclusive, no hino da Romênia. Olha só. O quarto e último fator que você não sabe sobre a história do Brasil, sobre a nossa independência, é que pelo menos a região norte inteira e parte da região nordeste foi ganhada no blefe. Isso mesmo, o Lord Cochrane chegou lá em São Luís, se anunciou como uma bandeira. Ao chegar em São Luís, ele botou uma bandeira inglesa na embarcação, e ao ser recebido pelos portugueses, que ao adentrarem na embarcação se deram conta de que aquele era um navio brasileiro. E aí ele prendeu o chefe do navio, aprisionou o outro navio lá e obrigou que fosse enviada uma carta de rendição ao governador ali da província do Maranhão. Em seguida, ele mandou o seu braço direito para Belém, apenas com uma única embarcação que eles roubaram dos portugueses, que se chamava um brigue Dom Miguel, e eles rebatizaram de Maranhão. E ao chegar em Belém,
eles também chegaram anunciando que, olha, ali além do horizonte, há toda uma frota de navios imperiais conduzidos pelo Lord Cochrane, e se vocês não se renderem, a gente vai destruir a cidade. Sem comunicação, com medo dessa informação, os portugueses acabaram se rendendo, mas era blefe, não tinha nada, eles estavam um navio sozinho, e se os portugueses tivessem resistido, eles não teriam condições de brigar com os portugueses. E é isso, a região norte foi tomada no blefe. São esses fatos curiosos que eu aposto que você não sabia sobre a história do Brasil. Se você gostou desse vídeo, trate de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, aparecer aqui mais vezes. Comente que outros fatos curiosos você conhece aí, a respeito dos quais você gostaria de nos ver discutindo. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.